Dispensados Cast. Oferecimento: Santa Rita, 26 anos de tradição em postos de combustíveis. Começando o segundo episódio do Dispensados Cast. E hoje vamos falar do futebol amador de Uberlândia, que protagoniza muitas histórias, muita paixão e muita tradição. E hoje aqui comigo a presença ilustre do cara que, além de comentador desse futebol, ele também vivencia as quatro linhas. Tá aqui comigo o Fred Carrijo. Fala, Bernardo. Estamos aí para segundo episódio do nosso podcast, né? E estamos com duas presenças aqui bem conhecidas aí do nosso futebol amador. E eu espero dar minha contribuição aí. Já há alguns anos venho jogando aí no futebol amador. E a gente espera bater um papo bem descontraído aqui. E os nossos convidados de hoje são Luiz Reus, diretor técnico da Liga Uberlandense de Futebol, e do presidente, conhecido como Lilica. Lilica, bem-vindo pela primeira vez, grande participação. Luiz, muito bem-vindo. Obrigado, Bernardo, obrigado, Fred, né? E o Dispensados, né? É um prazer para nós estarmos aqui no segundo episódio, né? E falar da coisa que a gente mais gosta, que é futebol. Então, obrigado pelo carinho, pelo respeito de ter convidado a gente. E a gente espera contribuir e fazer um excelente programa. O prazer é todo meu de participar e, como eu até disse que anteriormente, é nesses programas que a gente vai ouvir o que o povo quer saber, o torcedor, né? E não nos programas tradicionais nós temos aí que fica tudo obscuro, né? Então é muito legal. Exato. Então, para a gente começar, vamos começar falando do contato de vocês com o futebol amador. Como começou essa paixão? Quando você teve seu primeiro contato? O que você fez para querer ser o presidente da LUF? Não, até que o primeiro contato com o futebol foi porque tanto eu quanto o Luiz Reus, em momentos diferentes, jogamos futebol, né? Eu joguei em 6 clubes aí do futebol amador, que da minha época eram clubes de ponta, né? E eu entrei para a candidatura da Liga através de um craque que é do passado e que, se um dia vocês quiserem trazer aqui, chama Oceano. Ele é de Uberlândia, é um cara que jogou em vários clubes e do Brasil, inclusive na época áurea do Juventus, que eu acho que você deve saber quem que é Juventus, o menino, como é que chamava? Moleque Travesso. Moleque Travesso, de São Paulo. Então, Camoca. E ídolo do Uberlândia Sport. Ídolo do Uberlândia Sport. E aí foi ele que me incentivou a entrar, a candidatar como presidente e estamos aí, deu certo. E agora é fazer o trabalho acontecer. E o Luiz pode ser considerado seu braço direito já nesse seu triênio, entre 2025 e 2028. O Luiz foi uma das primeiras pessoas que integrou lá na secretaria, né? Foi uma indicação de um outro parceiro também que está nesse grupo que a gente comentou antes aqui nos bastidores de WhatsApp, de mais de 100 ex-jogadores, craques que passaram pela história do futebol uberlandense e do futebol brasileiro. Tem vários jogadores ali que jogou pelo Brasil e que são daqui de Uberlândia, que ficam esquecidos no tempo. O Luiz Reus hoje é responsável por um setor muito bacana da Liga, né? E dentro do nosso programa de WhatsApp, como é que surgiu essa ideia de trazê-lo para dentro da Liga? O Luiz Reus fazia um resumo semanal dos comentários, das brincadeiras, das piadas, das pegadinhas, né, desse grupo. Então isso começou a despertar na gente e o conhecimento dele de futebol também é muito grande. É meu parceiro lá, ele é responsável pela parte técnica e está fazendo com excelência. Luiz, explica pra gente como é que é a sua função lá dentro, essa parte de departamento técnico. Às vezes o torcedor que acompanha não sabe como é que é movimentar os bastidores, essa linhagem, né, de organizar uma entidade. Quando começou esse projeto, o Lilica foi até muito feliz na hora que distribuiu. Eu vou dizer por quê. Nós começamos com uma equipe muito pequena. Nós tínhamos no início, no primeiro semestre, 5 pessoas. Aí vamos mostrar alguns números que você fica até assustado com o que você faz lá. Eu, por exemplo, quando eu aceitei esse desafio,
Eu joguei 10 anos lá, no futebol amador. Então eu conhecia a parte de dentro de campo. Aí eu pensei, é um desafio legal, vamos conhecer a parte de dentro. Só que eu não esperava que fosse tão complexo como é. Eu acho que ninguém de nós esperava isso. Ninguém. É muito complexo, é muito complexo. Aí vamos dar uns números que vocês vão entender. Então, e o Lilica dividiu, assim, a parte que eu fiquei dessa parte até que é de fomentar o campeonato. É onde vai ter as escalas, as inscrições dos jogadores, informações para a imprensa, então são vários setores. O Lilica foi muito feliz na hora que ele ficou com a parte dele, porque ele pegou o símbolo do futebol amador, que é o campo Ayrton Borges. É o símbolo do futebol amador. Então o Lilica já pegou e já agarrou essa parte dele aí e foi para dentro do estádio. No primeiro dia ele estava lá dentro do campo. E o estádio estava totalmente abandonado. E hoje, quem for lá, não sei se o Fred foi, é um espetáculo, um gramado perfeito. Eu até comentei um gol que teve do Kubanacan. Se fosse nas nossas épocas, não saiu aquele gol. O menino pegou uma bola no intermediário e conseguiu levar Arrastou, até na linha de fundo. Porque o gramado está perfeito. Uhum. Entendeu? Aí nós temos o nosso vice-presidente, que é o Hugo, que é um cara que conhece essa parte política. Então ele desempenhou um trabalho essencial também, que é a parte política, porque é político. A liga é político. Então tem uns clubes, você sabe como é, tem uma guerra ali dentro, entre clubes, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser melhor, quer para ele. E assim, nós tivemos também uma escolha muito boa no departamento de arbitragem e colhemos o fruto. Agora, para 2026, é a transformação, né, dessa parte que nós trabalhamos muito e agora vem a parte, nós vamos colher, vai modernizar, vai informatizar, e aí agora... E essa parte do campo que você comentou, Luiz, a gente pôde observar tanto fora quanto dentro ali. Esse ano eu tive pelo Gaviões ali jogando segunda. O gramado tá outra coisa e até em jogos da segunda divisão a gente pôde observar um público maior recorrente a anos anteriores. E isso tá, querendo ou não, fazendo um chamariz aí pro público berlandense, abrindo os olhos pro futebol amador, né? Que nos últimos anos estava um pouco escanteado. A gente, até a qualidade do campo do próprio Ayrton Borges aí, nos últimos 3, 4 anos aí, tava complicado. Já não tinha mais, assim, há anos atrás a gente ficava naquela ânsia de jogar no Ayrton Borges, né? Você passava rodadas, quando que vai ser o mando de campo no Ayrton? Aí já tava se perdendo aquilo, você já não ficava com aquela ânsia de jogar no Ayrton mais. Esse ano não, esse ano a gente pôde jogar 2 ou 3 jogos lá, o gramado tá belezinha. E nós tivemos até um fato interessante, né, Lilica? O Lilica também vai ter, o responsável da Federação Mineira, né? Quando viu o campo, o que ele falou para você? É da Federação Mineira. Ele tinha um campeonato amador mineiro, ele foi vistoriar todos os campos. Ele falou que o Ayrton Borges, naquele momento, ele era, acho que, o 5º melhor estádio do estado. Ou seja, era o Mineirão, o Inconfidência, o Campo do América e mais um, e o Ayrton Borges, que poderia mandar jogos lá de qualquer categoria do Campeonato Mineiro. Então, pra vocês verem o cuidado e o carinho. Quando o Luiz Relso falou que eu entrei para dentro, sabe, porque é o seguinte, eu não sou presidente de cadeira. Eu tenho uma sala lá, eu não fico na sala. Quem fica é o Hugo, quem fica é o outro diretor, eu não fico lá. Meu negócio é o campo. O meu amor ali é cuidar, zelar do campo, ver o que tá com defeito, ver o que nós podemos fazer para melhorar. E tudo que nós fizemos ali, nós entramos para dentro da liga, para o conhecimento de vocês, nós tínhamos somente 11.340 mil reais a receber. A receber. Não tinha dinheiro nenhum no caixa, zero. Entregaram para nós zerado. E aí a gente começou a trabalhar. Essa é a questão. Então, assim, literalmente, eu tinha 2 funcionários. E eu tinha que matar as pragas do gramado, tinha que adubar ele e tinha que arrancar a grama. E eu sou sincero pra você. Eu ajoelhei lá e junto com os funcionários, 2 funcionários, nós cuidamos tudo. Quando foi em maio, né? Começou? Foi, Luiz Foi em Relso? maio. Quando começou em maio, o gramado estava verdinho. O Sub-17 foi em maio. É isso aí, é pegar. Se você não fizer, não adianta.
um projeto assim que a gente pode ver que recomeçou, né, praticamente do zero, como você comentou. E outra parte que eu particularmente observei bastante, até estava comentando com o Luiz aqui nos bastidores, foi a questão da arbitragem. A arbitragem esse ano eu notei que tá havendo uma renovação, né? Alguns árbitros mais novos, a gente pôde ver até na final que o Luiz Gustavo, se eu não me engano. Isso, Luiz ele Gustavo. teve a oportunidade de estar apitando. Então, Duas assim, finais. duas finais. E eu acho que é importante, porque a gente, até para ter essa passagem de bastão, né, essa renovação, eu creio que está sendo feita e ela é importante. Queria que vocês comentassem sobre isso, se realmente é uma observação pertinente que a gente... Sobre o Luiz Gustavo, ele tá bravo com ele. Ele deu uma bronca nele lá ontem que eu vou te contar Eu falei, uma coisa. você me Ferrou. Ele. me sacaneou, ué. Você faz eu gastar R$ 4.000 para fazer um monitoramento, O VAR, E não usou. que é o monitoramento, a gente podia Precisava. falar o VAR, né? No Porque começo. na realidade nós não traçamos a linha, mas do jeito que foi feito lá, eu tinha certeza que se chamasse daria certo, porque quem faz é o Wesley. Não sei se vocês conhecem, é o mesmo que faz pro Praia no vôlei e faz pro Campeonato Mineiro. Então eu tinha certeza que se acontecesse algo nesse sentido, iria dar certo para poder. E aí passou o jogo, ele estava tão em cima da jogada e fez tão bem feito que só em um momento o VAR parou só para analisar. O monitoramento Pode parou ele seguir. só para analisar. Pode seguir que tá tudo certo. prejuízo. Então assim, Prejuízo. mas isso é sinal do quê? Do trabalho, do que a gente vem conversando, do que nós estamos fazendo com a arbitragem. Se a gente vê qualquer probleminha, qualquer dificuldade com o árbitro, ele apita um jogo bom, no outro ele tá péssimo, ele acerta contra o Bernardo e erra contra o Fred, nós queremos saber, vem cá, o que aconteceu? Por que errou ali? Então, assim, essa parte a gente tem feito com bastante atenção, por quê? Porque esses caras nunca tiveram isso. Ali você entende que às vezes o cara tá lá na oficina de solda dele trabalhando o dia inteiro, certo? Com problema em casa e no domingo de manhã acorda 8 horas para ir lá fazer seu jogo. Então, assim, psicológico é muito importante nesse sentido. E aí vem coisas novas aí com relação a isso também. E além de que proporcionamos, por exemplo, no primeiro semestre tivemos o curso, inclusive da Federação Brasileira, Federação Mineira. Como é que chama? Então fez um curso. Cabeça. Não Teve vou mais lembrar, de não. 40 postulantes. Joel? Não, Tubertino, Tubelino, uma coisa assim. Mas Acho que é da você tá falando CBF assim. mesmo, é da CBF. E agora tivemos mais um curso onde já tem 10 jovens árbitro e assistentes já trabalhando. Começa pelas categorias de base, é claro, né? Que nós temos a categoria de base da Futel, né? Então e praticamente o ano que vem já vão estar trabalhando nos jogos do amador. E a postura desses novos árbitros aí tá sendo falada, né? Principalmente do Luiz Gustavo, que a gente comentou. Ele, se assistir depois, ele vai dar uma cornetada, porque eu jogando, eu e ele já teve algumas rusgas assim, mas por ele ser um cara que tá sempre em cima da Sim. jogada, e também um fato a comentar dele, que ele trata todo mundo igual. Pode ser o cara mais tarimbado que for Fred, dentro do aconteceu, até comentamos lá, aconteceu um detalhe. Na primeira fase, que tivemos muita reclamação, Muita. muita expulsão, julgamento, pessoa suspensa. E hoje, essa é uma prática dessa diretoria de punir mesmo aqueles pessoas indisciplinadas mesmo, com agressão e tal. E na fase final, depois das quartas de final, não tivemos praticamente nenhuma expulsão. Então você vê que é uma mudança de mentalidade, já começou. Então não adianta querer ganhar no grito, não vai ganhar no grito. Então, e mudou. E não tivemos praticamente nada de expulsão. Só o veterano que está dando trabalho para nós. Eu já a segunda divisão, falo para você, nós não tivemos tanto problema Não, com a segunda divisão. Todo nenhum. mundo falava da segunda divisão. Nenhuma. E nunca houve uma discussão, nunca houve uma briga, não houve. Na primeira divisão teve algumas rusgazinhas de empurra-empurra, e bate-boca, isso. Já na segunda divisão não, foi um campeonato zerado, limpo. Já teve E isso é que é Teve importante. aqueles caras de agressão que já foram punidos tecnicamente, Exatamente. já pegou 2 anos, e
isso aí ajuda que a pessoa começa a ficar esperta, né? Opa, o nego lá, a diretoria lá não tá aqui para brincar, não. Não, Então, e para 2026, nós vamos mudar o sistema lá do estatuto e também vamos criar um estatuto jurídico, né? do TJD. Do TJD e vamos a federação ver o que é que nós podemos de artigo por artigo para quê? Fred brigou com o Bernardo, socou o Bernardo. Ok? Irmão, você esquece. Você já está punido por nós 6 a 1 ano. É assim que vai acontecer. Por quê? Porque é o seguinte, se não coibir isso e se não começar lá nas categorias de base, que precisa o seguinte, um problema seríssimo são os patrocinadores, né? Que já começa lá na base a estragar os meninos de hoje. Então, assim, o futebol não é para ter violência. Primeiro jogo da Sub-17, você lembra? Primeiro jogo do Sub-17, isso é uma pancadaria. Primeiro jogo do ano. Do ano. Então, a gente tá aqui, ó, Bernardo, Fred, até para poder soltar isso, porque vai haver mudanças para 2026 em relação à parte de disciplinar e punição, porque é assim que nós vamos mudar o processo do futebol amador em geral, porque de 17 até Master é tudo amador, né? Sim. E se tratando questão de violência, no passado tivemos muitas em questões dos árbitros. Eu trabalhava numa TV e aí chegou uma pauta lá, um boletim de ocorrência, fui apurar e vários árbitros se queixaram de agressão, teve até um, acho que tomou uma garrafada, mas não comparando gestões. Mas como é que vocês trabalharam em cima da insegurança dos árbitros? Porque eu lembro que eu fui falar com um, ele só me deu o relato do que aconteceu, ele não quis que eu publicasse, porque foi uma história bem triste, mas aí gera insegurança, porque você pensa, o cara tá acordando cedo, indo lá, não é o serviço principal dele, tá saindo de casa pra apitar um jogo, chega lá, ele é agredido por torcedores, jogadores, então talvez o cara queira parar e talvez influencie naquilo que você falou esse ano, tava sem escala de árbitro, até que vocês fizeram o curso, então talvez uma ocasião ocasionou a outra. Olha, o Bernardo, o que nós estamos batendo na tecla é o seguinte, agrediu, perca mais 1 hora, 1 hora e meia e faça uma ocorrência policial. Isso. E leve uma testemunha. Na hora lá, ache uma testemunha lá na plateia, eu pego o bandeiro. Por quê? Porque a punição com a ocorrência policial, ela toma uma proporção gigantesca. Então, o que nós fizemos com os árbitros? Para início de conversa, nós subimos já direto 20% no custeio. O árbitro tinha que devolver uma quantia para a liga. Nós cortamos isso. Então hoje, se o cara apita no Praia, ou apita no Cacipesca, ou apita em qualquer outro campeonato, não é 90 minutos, não é o mesmo árbitro. Por que no Praia eu tenho que cobrar um valor, no Cacipesca outro, no Amador outro? Não, fazer uma equivalência de valores e manter aquilo ali. E conversar, sempre. Nós fizemos várias reuniões com os árbitros, né? A ideia de, às vezes, levar uns palestrantes, sabe? O cara que trabalha o mental. Porque eu sou sincero para você, você pode correr o Brasil inteiro. Pode correr. Vocês nem São Paulo. A não ser os árbitros que param da federação e vai apitar a varziana e tudo. Mas amador no Brasil não existe um grupo de árbitro igual nós temos aqui. E isso a prova é de quem assistiu o jogo do Kubanacan e do coisa. Vê se o menino errou 1 minuto. 90 minutos sem ter nenhum erro. Então a importância de fazer o trabalho, a violência no futebol começa ali. Se a gente não exigir, não cobrar e não punir, e pune-se de 2 vezes. Você pune o jogador e pune o bolso do dirigente. Porque aí o próprio dirigente começa a mudar a filosofia, começa a mudar o pensamento. Peraí, tá atacando meu bolso, eu tenho que segurar a onda, né? Então, assim, esse é o nosso pensamento, é a filosofia, a não violência de espécie alguma. Nem entre jogadores e muito menos com o árbitro. Porque em qualquer segmento, a insegurança, a pessoa não consegue trabalhar como se estiver inseguro, se não tiver um apoio. Desde que ele tenha um apoio de dentro, segurança, ele vai apitar bem. Foi acontecendo nos últimos jogos. Sempre, praticamente. Agora, vai acontecer, nós estamos no futebol sem VAR. Nós temos um futebol brasileiro ali com VAR.
E todo domingo, todo jogo tem uma confusão. É? E prova-se erros cabais, né? Até Com com VAR. erros mesmo. Com Então, VAR. a gente até nisso estão pedindo, até para as equipes, presidente, ter mais paciência, mais calma, porque Isso foi então, pauta ser humano e sem no, VAR. no nosso primeiro episódio, né? A gente comentou sobre essa questão do VAR, que muitas das vezes eles erram mais com o VAR do que sem o VAR, né? É verdade. E outra coisa interessante é que depois que deu as oitavas, por incrível que pareça, as oitavas e as quartas, os árbitros pararam de errar. Houve um erro, mas é um erro que o cara teve a dúvida, né? Ficou com dúvida com bandeira, o árbitro ficou com dúvida. E se ele tivesse tomado a primeira decisão que ele tomou, ele estava certo. A bandeira levantou, ele foi no bandeira, onde estava o erro. Porque aí quando mostraram na televisão, mostrou que estava errado. Então assim, se o cara tivesse tido a convicção, ele teria acertado. É mais ou menos isso aí. Bacana. E agora, saindo da arbitragem, né, vamos entrar nesse seu primeiro ano de gestão. Você pega uma gestão passada, você já falou que deixaram pouco dinheiro. Não sei se você já tinha tido organizado assim, à frente de uma outra entidade, mas como é que estar ali na frente da Lufa? Quais foram os principais desafios que você encontrou nesse ano? Porque tá acabando já o Campeonato Amador, né? Você falou que tem um veterano final esse, já teve a divisão especial esse final de semana, então você vai chegar no final do ano e vai falar o que deu certo, o que não deu. Eu acho que só deu certo. Bacana. A gente está muito feliz com isso, que eu acho que a gente deu muito certo. Muita gente torceu contra, mas muita gente torceu a favor. A gente não, eu cheguei um pouquinho atrasado, não deu prazo da gente falar assim. Eu não sou um cara inexperiente assim no geral em organizar ou fazer eventos de futebol. Eu não sei qual que é a idade de vocês, mas eu tô no meio do futebol tem 36 anos. Eu sou o cara que fez o primeiro futebol beneficente do Alexandre Pires e do Fernando. E desde lá até 2022, todos os eventos ali do Parque Sabiá, eu estava à frente. Eu tenho 14 anos que eu estou no Instituto Neymar. Eu tenho o evento do Gustavo Lima, que é eu que faço, todos eles em Patos de Minas. Eu faço do Emerson Sheik, faço do Marrone. Todos esses jogos festivos já fiz, inclusive foi adiado um agora, Petkovic e Edmundo seria dia 2 agora, foi para março. Então assim, nesse quesito eu não tenho dificuldade nenhuma, sabe, Bernardo? E então assim, quando eu entrei ali para dentro, eu já tinha um pensamento, que é o seguinte, tudo que eu faço, eles sabem, se eu vou mexer com qualquer coisa ali, eu brigo. Se eu for fazer uma festa, eu brigo. Se eu for fazer qualquer outra coisa, eu brigo. Né, Luiz? Luiz já me conhece. Então, eu brigo com tudo. Então, se eu pegar um objetivo aqui com o Fred, com você aqui no podcast, irmão, eu entro pra dentro. Eu não fico ali pensando. É a primeira vez na minha vida que eu deixo um cara organizar um futebol. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso, eu vou deixar. Deixei para uma pessoa e ele foi fazendo as coisas de acordo com o que eu imaginava que poderia ser feito. E aí a gente tem que dar os méritos, que é o Renato, né? Que era do Juventude. Então, assim, nesse tempo todo é uma das primeiras vezes. Mas, por exemplo, ia pintar o estádio, ia arrumar o banheiro, ia arrumar o muro, eu ficava lá com pedreiro, assim, não tá torto, não. Não tá, não pode ficar, não tá isso, não. Então, assim, esse é o Lilica. Então, a gente tem muito o que fazer ali no Ayrton Borges, e se eles deixarem eu ficar ali 4 anos, eu não saio mais, não. Mas conta pra gente, assim, e como é que é o dia a dia, assim, ali na Lufa? Porque, ó, eu lembro de um episódio que eu estive lá, era só pra falar sobre imprensa mesmo, e a secretária ali teve uma fila de atendimento. Era presidente de time, era jogador. Eu esqueci o nome daquele negócio que você vai pagar pro jogador pra jogar. Qual que é o nome? Transferência? A transferência de outro estado pra outro. Era uma fila ali querendo pagar. Eu só quero falar com o presidente por causa de imprensa. Então, se a secretária é assim, imagina com o presidente. Deve ser ligação o dia inteiro. Deu problema aqui, deu problema ali. Mas como é que é? Eu vou responder só do presidente e vou deixar ele falar sobre as outras fichas, porque ele é o conhecimento. Eu saio fora, mano. Eu saio fora. O presidente quer falar comigo, eu falo, irmão, essa parada, eu nem não conheço isso. Fala com o Luiz Reus. Essa parada, bicho, organizar o campeonato, não sou eu. Eu tô aqui só para trabalhar no campo. Se você mandar eu ir lá capinar o campo, eu vou.
Mas para então Questões assim, menores eu do dia a dia, você não tá. não, eu como se diz na gíria futebolística, eu quiabava. Fora. Agora de técnica, de atendimento, o Luiz Reus foi o cara que ficou na frente desde o começo. Na parte, pra você ter ideia, foram 2.790 atletas inscritos. Isso aqui, Nesse ano, né, Luiz Reus? esse ano. Isso aqui, todas as competições. Isso aqui não é só simplesmente chegar lá, vão inscrever. Não. Você tem que analisar, conferir a documentação. Tem que escanear essa documentação, porque nós temos que mandar para a Federação Mineira, porque hoje nós estamos vinculados à Federação Mineira, tem um e-súmula, nós temos que colocar dentro do e-súmula, entendeu? Um por um. Onde depois vai fazer a transferência, que chama-se reversão, isso que eu tô querendo, reversão. É isso que você queria saber, né? É muito complicado, porque E explica quando é duas federações, mas a CBF da reversão, para ele entender como é que funciona. começa pela CBF. Se tiver, ele vai estar na CBF, já tem que pagar uma taxa CBF, para depois você entrar nas federações que está. Por exemplo, você está lá de Mato Grosso, você tem que ligar para o Mato Grosso, a Federação do Mato Grosso, ver como é que é a informação, como é que vão fazer, faz todo o trampo, depois vem para a Federação Mineira, pagar uma taxa para a Federação Mineira para ela aprovar, aí finalmente que volta para a LUF. Agora, a CBE, por exemplo, é incrível que pareça. Tem casos lá que o cara já foi pago reversão dele umas 10 vezes e continua ainda. Tem jogador de 2010 que está lá. Se você pegar um do Zico, talvez aí, o Pelé talvez vai estar lá. É sério. Ele vai estar registrado. Se você, não, vamos fazer o Zico quer participar aqui da LUF, aqui vamos fazer um joguinho, vai ter que pagar a taxa CBF. Que é 280. Gostaria de R$280 a nível Brasil todo. Então, muito só aqui dinheiro. 2.000 e quanto, Luiz? 2.790 jogadores inscritos. No ano. Então, No isso ano. foi 200 e... Aqui vou te 2.000 falar, e tantas fichas, 2.000 e tantas folha de documento, 2.000 e... Porque a tudo. pessoa fala assim, mas tem a taxa de inscrição, mas tem que ter. Mas tu tem um prazo também, Tem. né? Pra não ficar Não, apertado pra você. Claro. Tem. No início, no início era eu e o Pedro, eram só nós dois. Aí depois é que nós fomos colocando mais gente. Aí foi adquirindo patrocinador, mais gente, mais patrocínio, locação, tal, foi conseguindo entrar mais dinheiro, contrata mais uma pessoa, mais outra. Hoje nós estamos com uma equipe que ainda. Eram 12 no ano passado. Eram 12. Agora, qual que é a nossa intenção? O Renato é um cara que trabalha muito na área de informática. Qual que seria o ideal dessas federações? Que todas elas informatizassem. Só explicar para vocês o seguinte, a nossa gestão já diminuiu em mais ou menos assim, por ano, umas 20.000 xerox. 20.000 xerox por ano. Você ia fazer um projeto para entrar lá na Futel, era 80 páginas frente e verso. Hoje a gente faz em 20, 30, 40. Otimizou. Então a gente está otimizando. E qual que é o que tem no nosso projeto? Nosso projeto é o seguinte, o Fred é um atleta ligado à liga, né? Você vai ter uma carteirinha igual essa do Praia. Nós já até temos a verba para comprar a impressora. Quando você fizer lá, vai ter um QR Code nessa carteirinha, que aí é o seguinte, quando você chegar lá, você tá no Gaviões, né? O ano que vem você vai pro Luizotti, só vai lá, Luizotti. Fica Então tudo digital já. você não vai ter que ficar mandando xerox, mandando documento, e preenche isso loucura, aqui, né? preenche ficha e tal. Você sendo um atleta amador, você tá ligado à liga, não tá federado na federação e nem na CBF, você vai disputar ali 8, 9, 10 anos do campeonato amador com a mesma carteirinha. Essa é a ideia. Na verdade, agora, a partir de 2026, nós vamos partir para aquela parte de modernização, do que precisa. A Lu precisa disso. E o Urgente. Renato é essa pessoa que vai modernizar. Então, por exemplo, as inscrições vai ser via site. O time já vai entrar lá, inscreve o jogador. Beleza. Você tem uma ideia? É um gargalho nosso. Total de jogos no geral, né? Aí, ó, que foram utilizados a arbitragem, são 76 membros da nossa arbitragem. 76 entre árbitro, mesário e assistente. Total, por quê? Não é só os jogos do amador que eles trabalham. A Futel, por exemplo, são 260 jogos, a arbitragem é nossa.
Eles pagam para a Luffy como fosse uma locação, mas a arbitragem nós temos que escalar. E tem alguns varzianos também. Então eu fiz mais ou menos aqui 782 jogos. Agora você vem fazer escala desses 782 jogos, aqui deve dar mais ou menos 600 recibos. É muita Você coisa. vê que Manual. Agora o que vai acontecer? O nosso projeto, a escala já sai no site, lá mesmo já vai rodar as ordens de serviço, já vai sair, então já faz o pagamento, já está tudo prontinho. E tem que ser otimizado mesmo. Tem cara. que ser otimizado. Porque eu a lembro ideia ano do mesário, para eu te interromper, como é que chama aquele negocinho que nós estamos querendo comprar? iPad, não. Um telefone que... Tipo iPad mesmo, É um né? tablet. Tipo iPad mesmo. eu não sou muito nessa modernidade. Dois. Aí o que acontece? Você chega lá, só vai assinar na súmula o capitão das equipes, certo? E o treinador. O restante já tá tudo ali, não tem que assinar nada. Tem que parar com isso. O jogador não tem que ficar assinando súmula, não. Ué. Ele é um jogador, ele tá liberado, ele tem que sair lá de dentro da liga assim, pronto, tem 2 cartões, não tem, tudo. Ou só assina ali, quem que é o capitão? Fulano. Quem que é o técnico? Fulano, acabou. Pode ir pro jogo. As fichas, as carteirinhas já vão estar lá. Por isso que a gente quer essa carteirinha. Essa carteirinha, você não tem que deixar lá, ó, toda semana aparece lá, habilitação, carteira de identidade, documento de jogador varziano que o cara vai embora, esquece a habilitação. Você entendeu? Então acabou. Agora, faça a sua carteirinha. Você perdeu ela, aí você vai ter que me pagar para fazer outra. Ou então você não joga no próximo jogo. E vocês já fizeram um orçamento disso tudo ou só tá nas ideias ainda? Não. A impressora já está na agulha. Só esperar a emenda impositiva cair. A impressora já está na agulha. O primeiro material da primeira levada de atletas também já estão, né? Inicialmente nós vamos fazer esse primeiro processo aí com a segunda divisão e com a primeira. Primeiro só esses atletas terão a carteirinha. Os outros a gente ainda vai segurar um pouco porque tem um custo. E todos esses campeonatos que não pertencem à liga, todos que forem arbitrados pela liga, as equipes têm que pagar a carteirinha. Ela custa em média R$ 3,50 de custo. E tem que ser otimizado mesmo, porque até comentando com o Bernardo, eu tive a minha reversão no passado. Eu quase perdi a primeira rodada por conta desse tempo, empacando. É demorado. E na época não por culpa do presidente do time que eu tava, mas ficou ali alguns dias ali pra sair. E assim, acho que cada tópico aí que o Luiz explicou, acontecendo essa otimização aí vai ser importante. No início do ano, nós tínhamos lembra uma marca Xerox, que ela é aquela scan de 1 em 1. Nossa. Aí chegava Por que assim, que demorou? Você falou na fila, você falava assim, chegava na fila assim de 10 pessoas, cada um com 30 fichas. Esse cheio de papel na mão e Aí bravo você tinha que ainda com a escanear mulher aquela que você tava tinha lá, tinha uma culpa folha alguma por daquilo. folha para escanear, para colocar. Dia que nós chegar, nós sair de lá 8 horas, 9 horas da noite. E aí hoje a gente tem uma impressora só, que desde quando começou a trabalhar com ela, até hoje não trocou nada dela, nem tinta, nem nada. Ela faz tudo. Nossa, o que rapidíssimo. já. assim, E a futuro, se Deus quiser, com as medidas, o ano que vem não vai estar lá. Nem a NASA vai ter um igual. computadores novos, impressoras novas, tudo novo. Nós vamos fazer tudo o que puder fazer nesse período aí. O que tiver de dinheiro que entrar ali, nós vamos gastar ali, investir ali. Então esse é o pensamento, né? Agora em janeiro nós começamos com os projetos de venda, né, de patrocínio. Como a gente está saindo de um campeonato excelente, automaticamente nós vamos quadriplicar o valor precificar umas 4 vezes a mais o valor do campeonato amador, porque ninguém acreditava mais nesse futebol amador, né? Se eu tivesse no começo dinheiro suficiente para fechar as portas 30 dias e abrir ele tudo pronto, mas obras ali que eu fiz de permuta, os bancos de reserva hoje, o quanto que é diferente, o próprio mesário, né?
o gramado em si e outra, o gramado ainda vai ficar melhor ainda. Por quê? Porque eu acabei de fechar uma parceria com o Fábio Mineiro, né? Acabamos de fechar, né? Foi o nosso grupo que fechou. A proposta veio dele, que ele vai mandar os jogos do Sub-20 do Uberlândia Esporte Primeira lá. mão, hein? E Dispensável, hein? que tem um detalhe. Será um time muito forte, porque a ideia dele é ser campeão mineiro, Sub-20. A ideia do Fábio é essa. Por quê? Porque aí é que vai fomentar o profissional, ok? Então, ele já deixou claro que a parte de liberação com relação à federação é responsabilidade dele, e algumas reformas que serão feitas lá serão feitas por eles. Você entendeu? Então, assim, eu creio que vai ser muito bom. Ele disse que alguns jogos da Série D não pode ser jogado no Parque Sabiá, tem que ser jogado no Ayrton Borges. Então, isso aí já é um ponto que ele deve mexer os pauzinhos. E também jogos do Campeonato Mineiro ele quer mandar lá. Inclusive, eles mesmos falaram que existe a possibilidade de fazer uma arquibancada atrás do banco, aqui, aumentar, cobrir. Então, assim, a gente tem uma demanda lá para sair do Ayrton Borges, né? Tem uma ação, né? Que foi feita uma permuta ali, só que a gente entrou justamente para poder quebrar essa permuta, e se a gente conseguir isso ali será sempre o templo do futebol amador, não o Ayrton Borges não sai dali. Perfeito. Saiu até uma notícia na imprensa sobre isso, né? Sobre o Ayrton Borges, um projeto, né? Todo a arquibancada projetada, né? E até ventilando essa possibilidade do Uberlândia Esporte mandar os jogos lá, né? E aí virou até pauta de discussão entre a gente ali dos dispensados. Mas, assim, e a gente comentou muito sobre a questão de pressão da torcida, né? A gente observa nos jogos do Uberlândia, eu já joguei no Parque Sabiá, você não escuta nada, não faz um caldeirão ali. Agora no Ayrton Borges, com esse projeto, eu acredito que ali dá para fazer uma atmosfera a gente até brinca, o Uberlândia ele joga todos os jogos neutro, né? Porque acaba que ali apesar de estar treina uma vez ou outra lá, mas assim, eu acredito que com esse projeto aí, e se der certo, seria esse projeto, Fred, que saiu aí, até eu não sei quem é que idealizou aquilo ali, de onde que veio aquele projeto, né? Aquele desenho ali daquele estádio. Eu vi essa publicação. Você viu? Isso não partiu, deixar claro, não partiu da LUF, hora nenhuma, não foi nós, né? Mas a gente aceita de coração, né? A gente aceita de coração que a pessoa que fez, se ela tiver o projeto e o desenho, a gente aceita. Por favor. Por favor. Vamos conversar, porque eu acho o seguinte, o Ayrton Borges é um patrimônio, né? Foi uma doação ali, clubes, a maioria dos clubes não querem sair dali, né? Então a gente vai fazer de tudo para reformar, e nós vamos fazer de tudo. Falei pro Fábio, a partir de hoje eu sou o presidente, mas você manda aqui, o que você quiser fazer, você pode entrar para dentro, não ficar com dó de gastar não. Uma que é o seguinte, quem viu o campo do Atlético antes e depois do Fábio, né? Então, assim, é outra coisa. E ele tem um bom relacionamento e tem bala para isso, né? Porque senão não teria comprado o Uberlândia Esporte, não estaria feliz. E eles querem, então com vontade, né? Então, já vão no primeiro ano fazer um super time aí sub-20. E se começar a mandar os jogos lá do Uberlândia e a coisa funcionar, a coisa der certo, a hora que mandar do Uberlândia Esporte lá, vou te falar uma coisa, amigo. Pode preparar o caldeirão. Para vocês terem, sobre essa permuta aí, nós tivemos um baita público domingo. Inclusive, eu até falei com o Lili que graças a Deus choveu. E parou. Porque se não chove, não ia caber. Não. Não ia caber. Não. Não ia. Não ia. Não ia Certeza caber. absoluta. Nós ia ter um problema seríssimo ali de locomoção. Ia ter muita gente lotou desistiu com de chuva. por causa da chuva. Teve gente E ali mesmo atrás assim, dos lotou. gols ali no morrinho, Então, ali, tava bastante Então nós brincamos lá, ainda bem que choveu, porque senão... Eu vou te falar para você que onde que essa permuta que eles querem, onde essa minoria tentou fazer essa loucura,
não ia dar 20% daquele público que foi lá. É. Não vai. Que essa permuta aí, ela tem Você acha que- desgastado muito a gente, mas a gente sabe que enquanto tiver luta, enquanto tiver guerra, enquanto tiver advogado e enquanto tiver força, a gente vai permanecer ali. Agora, é esperar, né? E espero que com essa parceria com o Uberlândia Esporte a gente possa brilhantar ali, fazer grandes jogos, né? Aumentar aquelas cabines de imprensa para que possa, né, botar uma iluminação. A gente colocou uma iluminação lá, mas uma iluminação assim, tipo assim, primeiro a gente faz, depois a gente melhora, né? Mas a iluminação ali, ela tá fácil demais de fazer um negócio muito top ali. E para mandar jogos à noite ali também vai ser algo fantástico. Para o futebol amador, já tivemos um jogo do amador e correu-se muito bem. Juventude Foi e Foi um sucesso. Lagoinha. Né? Foi um sucesso. Foi um sucesso, lotado o campo. ali. E agora, saindo mais desse meio institucional, né? Falando Vamos. das propostas, das melhorias, o que vocês acharam do nível do campeonato amador esse ano? Olha, inicialmente, no começo, eu achei muito estranho, porque a minha régua, a minha régua ela é um pouquinho mais alta, né? Eu vou falar pela segunda divisão, tá? Eu achei assim, o nível da segunda divisão, os jogos da segunda divisão, muito disputado, né? Inicialmente, a primeira fase era só um começo do amador da primeira divisão. Eu achei no começo mais fraco, mas no finalzinho acabou dando uma melhorada e aí ficou bom. Mas tem alguns clubes aí que classificou, o Luiz Elza que sabe desses números. Assim, isso é um reflexo do futebol brasileiro, né? Hoje o futebol brasileiro tá dessa forma porque o futebol amador deu uma caída, categorias de base, não se forma jogador, como na nossa época eles jogavam em campo de terra. Então hoje os meninos já começam com 6 anos, 8 anos, 10 anos de idade jogando em tapete, Sintético. entendeu? Então quando uma bola vem meio quadrada eles vão ter dificuldade de dominar a bola. Para quem está acostumado a jogar num campo de terra, a bola vem quadrada, você consegue dominar. Mas em termos de competitividade foi muito bom. Porque veja bem, nós tivemos na primeira fase, né, 20 times classificavam 12. Tivemos equipes que eram consideradas favoritas e não classificou. Unisport, por exemplo. Não classificou. O Olha o investimento que altíssimo, né? veio Bernardo, veio muitos jogadores de fora e não classificou. Tivemos time que, faltando 2 rodadas, ele estava olhando para o rebaixamento e tinha chance de classificar. E classificou, que é o caso do Canaã. Ninguém esperava a classificação do Canaã. Ele precisava ganhar um jogo e torcer por 4 resultados. E deu certo os 4. Resultados. Então, em termos de competitividade, foi top. Top. Nós fizemos depois uma novidade com 4 chaves de 3, tá? E tivemos muitas pessoas, mas chave de 3, negócio mata-mata, vai estar sempre isso. Mas tivemos um fato interessante no mudar as chaves. Acho que a primeira vez na história nós tivemos um jogo decisivo que teve 3 torcidas no estádio. Luizotti e Dona Zulmira, e tava o torcido Saraiva em peso lá. Lagoinha. Lagoinha, em peso, torcendo para o Dona Zulmira, para mim empatar para classificar. Então nós tivemos 3 torcidas. Inclusive nesse dia eu estava no plantão, eu fiquei com inveja, eu queria estar nesse jogo. Lotado. Eu queria estar nesse jogo do Luizotti. Olha aí, 3 torcidas no estádio. É um fato, sim, muito interessante. Então, agora, nós vamos cobrar, por exemplo, nós tivemos um artilheiro com 8 gols. É muito pouco, né, não? Muito pouco. O vice com E 6. um detalhe, Aí o você vai falar artilheiro, boa parte, só te cortando, Luiz, boa parte dos jogos ele tava machucado, né? Exatamente, ninguém alcançou ele. Só que nós tivemos uma quantidade grande de gols. Tivemos 298 gols em 127 jogos. Dá uma média 2,34. Então, foi gol muito distribuído. Mas, em termos de artilharia, é muito pouco. Eu já disputei um campeonato que não tive um artilheiro. Todo mundo deve saber, o Mazola, não sei se você lembra de eu falar dele. O Mazola fez 39 gols
no campeonato. E acho vou que te é um falar. reflexo do futebol, né? A gente Não, mas a é gente tá isso. perdendo os 39, caminhos do 39. Deixa eu explicar para Nunca vocês. campeonato. Quando eu jogava, quando o Luiz Real jogava também, a gente fala, vixe, vamos enfrentar o Tejo. Vixe, vamos enfrentar o Valtim. Vamos enfrentar o Mazola. Vamos enfrentar Luiz o Luizinho Alberto. Bezerra. Sempre Vamos nove. enfrentar o Luiz Alberto. Isso tudo era centroavante de nome, centroavante de peso. Os caras eram realmente centroavantes mesmo. Se deixasse. Então nós já tivemos campeonato amador aí nos anos 90, 90 e alguma coisa, que era 5, 6 centroavante brigando gol a gol até o final do campeonato, gol a gol. Então hoje você vê essa disparidade aí de um cara fazer 8 gols e ser o artilheiro. Sendo que num jogo ele fez 3. Quer dizer, O na idade Léo- ele fez em 5 E o jogos. Léo Não nem é... é 9. Ele é um atacante de lado. Exatamente, não é um centroavante, Entendeu? um atacante dentro de área, né? Então eu acho que o centroavante no geral, se você for analisar, não tem mais não no futebol brasileiro. Eles estão esquecendo de formar. Sabe por quê? Porque aquele lateral que é da minha época, tradicional, que fazia jogada com ponta e ia lá no fundo cruzava pro centroavante ou Hoje ele não voltava vai e tudo, mais. já não vê mais essas jogadas. Então, eu- hoje é muito assim, é massificado aquela coisinha no meio. Eu ia falar exatamente isso aí. Eu tive alguns jogos, vendo alguns jogos, você não vê jogada mais pelo lado. Não. Nesses 39 gols que eu tô falando que o Mazola fez, ele fez 16 de cabeça. Quer dizer, tinha jogada, faz jogadinha de fundo. E ele assim, cruza, 1,90m e alguma coisa. E hoje você não vê mais E jogada. até nem assim, acerta não um tão, cruzamento não tão mais. antigo, mas e também não tão recente, a gente tinha o próprio treinador do Voluntários, o A Ender, Aender, que Oh. fez muito gol. talvez foi o o Neto. último, né? O Neto, eu né? acho, Os eu acho dois que últimos os dois últimos é o Neto grandes Cacheta e artilheiros. o Aender. e o Aender. Com E quer que eu te certeza. falo? Quer que eu te falo Se uma voltar real? hoje, Se voltasse faz eles muito nessa gol. época que eu te falei negativo, nenhum Não, dos dois hoje era titular. eu falo assim, hoje Tô falando bobagem ou não? Ô, Luiz Real? Na época de Luiz Alberto, Mazola, Difícil. Bezerra, eu acho Difícil. difícil o Neto Cacheta e o Aender. O Aender é porque foi profissional e tudo tal. Mas nessa época aí, a briga pro Neto cachorro grande, né? e pro Aender ia ser briga de cachorro grande. E eles sabem disso. Tanto o Aender quanto o Neto sabem disso. Mas o Neto já foi jogador de fazer, às vezes, mais do que 20, 25 gols por campeonato, por temporada, né? Mas acabou, não tem mais não. Hoje é um jogo truncado. Na realidade, o futebol de hoje é futebol de volante e futebol de zagueiro. Hoje, se você tem 2 zagueiros bons e um volante bom, você ganha campeonato. É super estranho. Muitos vão falar, os mais jovens, talvez até o Bernardo vai falar, o Bernardo, mais jovem, né? Não, é época diferente e tal. O meu sobrinho, por exemplo, eles falam, quando começaram a gostar de futebol, falam, não, mas o Messi, o maior do mundo, o Pelé, não, eu falo, é o contrário. Eu acho que é o jogador de hoje que não jogaria naquela época. Não, Porque joga não. jogador naquela época num campo ruim, cheio de buraco, bola ruim. eu tenho comigo Então- que assim, é muito injusta a comparação entre jogadores de diferentes épocas, né? Isso, Você não pode não pode. nunca querer falar que o Pelé, se fosse hoje. Não, o Pelé ele foi o maior de todos em qualquer. Supra-sumo. Então assim, você querer comparar hoje um jogador de hoje com. É até sacanagem. né? São situações diferentes, ambientes diferentes, O estilo de jogo não está ajudando. O estilo de jogo. estruturas diferentes. É o que eu falo, nós estamos mudando de pauta, hein? Nós tivemos, eu até falo assim que o Mas o futebol é Guardiola, esse. o Guardiola, eles falam que é o maior treinador, talvez, Da da história, mas ele fez um mal danado no futebol. Porque eu sou cruzeirense, doente, mas quando eu vejo você no ataque, e aí você dá uma virada assim, aí quando você volta de novo e a bola tá lá no goleiro, aquilo lá, gente, Quer matar o torcedor. pelo né? amor de Deus. Então, pro atacante é difícil isso aí. Recebe pouca bola. Recebe pouca bola hoje. É isso aí. É isso aí, mano. Olha lá, se vocês quiserem algumas informações, nós tivemos... Vou te falar que
classificação geral no final para vocês aí? Um apanhado geral, Pô, né? conta pra gente um pouco dos bastidores daquela final. Eu tava lá, tava no campo, deu um probleminha ali. Não sei quem tava à frente organizando a imprensa, organizando tudo. Eu sei que um time saiu antes, soltaram a fumaça, o cara ficou dos mais putos ali no campo. Aí o cara do voluntários começou a bater boca com ele. Ele falou assim: não tive culpa. Eles que me falaram pra soltar o time. Aí o organizador falou: não era pra subir agora, era pra fazer umas festas mais bonitas e tudo. Mas olha, Mas a depois chuva eu fui. atrapalhou muito nesse ponto Depois aí. eu fui analisar, ficou um negócio feio, mas que depois ficou legal. Vou te explicar por quê. O que acontece? Os clubes ficam tudo doido para entrar naquele momento. E aí Ansiedade, né? alguém foi lá, que acho que foi o próprio. Porque é o seguinte: nós colocamos um árbitro dentro de cada vestiário, ele saía do vestiário só na hora da play-lição. Pra quê? Pra ele ficar ali batendo na porta pra não ter atraso. Tivemos 9 árbitros nessa partida. E aí o que aconteceu? Um dos árbitros que estava ali no Kubanacan acelerou o processo e aí o Kubanacan entrou. Só que entrou e perfilou lá, aí o Renato ficou puto com ele, bravo com ele, mas aí alguém mandou, ele pediu para ele que ele subisse. Aí o que aconteceu? Logo em seguida, entrou eles, né? Perfilou. Entrou o Voluntários e perfilou do lado, o juiz entrou e acabou que foi lá buscar os clubes e fizeram aquilo lá. Mas era assim, ia entrar os dois, ia lá, perfilava e dava a volta e vinha. Mas acabou ficando assim, foi um erro, mas que acabou dando certo. Por quê? Porque não teve um intervalo muito grande entre a entrada de um clube e o outro, né? Foi logo em seguida. Então, deu tudo certo. Né? Eu na realidade, eu sou contra, todo mundo sabe, sou voto vencido. Eu sou contra esse negócio de ficar ali fazendo farinha, fulano, ciclano. Não, eu acho que isso aí tudo que tem que ser feito depois. Aqueceu, entrou, toca o hino, vai pro jogo. Porque acabou ficando lá 20 minutos. Atrasou demais. Eles já tinham 20 aquecido, minutos. aí depois fizeram essa festa e foram aquecer de novo. Aí demais. esse aí foi eu que passei a ordem. Cheguei no juiz e falei: ó, você dá mais 5 minutos para cada. Já atrasou mesmo? Que diferença vai fazer 5 minutos a mais? Porque aí o que acontece? Você dá uma movimentada, o jogo começa rápido. E sai o gol rápido, né? Os times tá ligado. Se Muito não é aquilo ali, rápido, matou até o o jogo. cara acordar, o que acontece? Ele fica 5 minutos ali movimentando e corre, e volta. O cérebro volta a trabalhar normal. Então, assim, apesar de ter algumas falhazinhas e tudo e tal, ficou muito bom. Agora, hoje de manhã cedo, ontem de manhã cedo, quando eu entrei dentro do meu gramado, eu fiquei até doente. Aí, ó, falando. Doente, porque essa cidade tem eu vou falar uma porcaria do tal da minha mãe, da minha avó, do meu tio, do meu filho, do meu neto entrar dentro de campo, e aquilo pisoteou a grama tudo, irmão. Essa beirada de cá, ela tá toda amassada, a grama tá na terra, porque tava úmido. A chuteira é uma coisa, o sapato é outra. Aí você entra com sapato de salto, entra o cara, pisoteou, tá. E fora que a invenção dos nossos produtores lá jogou um papelzinho no gramado. E para tirar aquele papelzinho hoje, com vento? Meu Deus, tadinho do gramado. Aquilo tá me dando dor no coração. Ele sofreu mesmo. Eu tava lá, aí o cara instruiu a gente a ficar ali de cantinho, mas o quanto de gente que tava entrando no gramado, tirar foto lá do banner, tirar foto dos troféus. Cara, tinha muita gente. Que lá me adoece. Me adoece, tô falando sério. Mas sua paixão é o gramado ali, então. Não. Você tem até ciúme do gramado. Tem. Todo mundo sabe que eu tenho. Eu tenho mesmo. Não mexe com o gramado. E não deixo ninguém mexer. E chegou um monte de especialista lá. Eu fui umas 10 vezes no coisa. Você pode um dia chegar no Zanata e ele vai te falar. Porque o Zanata chegou lá domingo e falou: cara, o que você fez nesse gramado? Eu falei: cuidei. Aí ele falou: mas o que você fez? Me conta o segredo que você fez. Eu falei: cara, adubo e água. Adubo e água. Eu tinha 23 sacos, eu joguei os 23. Sabe quanto que você joga? Quanto? 8. Eu joguei 23. Falei: você quer saber de uma coisa? A terra precisa. Então jogava o adubo, fazia o espessor lá assim,
Jogava 5 metros para cá, 5 metros para cá, jogava o adubo, água. Tirava mais 10 metros, 5 para cá, 5 para cá, adubo, água. Fiquei uma semana fazendo isso. Se você abrir lá hoje, agora que começou, se você fizer assim na grama lá assim, você vai tirar as bolinhas de adubo que tá lá. Esse gramado, se ficar 15 dias sem... 15, o gramado do jeito que tá lá. Se ficar 15 dias sem cortar, ele fica desse tamanho. E se precisar, Só pra vai você lá ter e uma corta. noção. O quê? Se precisar ir lá cortar, sei que vai lá. Conta Logo pra que ele. apareceu o tratorzinho lá e comprar um trator novo, né? Zero. O de lá pifou, né? Zé, esse aí pegou o tratorzinho. Logo que chegamos um dia lá, falei, quem que é aquele cara novo lá? Aí chega ele lá no trator lá, ué. Cortando a grama. Fiz Pode. isso até arrumar funcionário, Contar- não tinha. Não, vou contar um segredo. Teve dia que choveu e ele mandava aguar. Não, brincadeira. Pô. É, porque é diferente. Eu falei, eu digo, pra quem não entende, né, Fred? Ele liga, mas Os cara é chove doido, e eu o falei, cara não. depois manda aguar em cima. É, Não ué. entendi nada, não. Não. Eu falei, não, é porque é diferente. A água, Falei, deixa eu só te explicar. A água você pode botar o que você conseguir. Se você conseguir, no outro dia, Deus te abençoar, que é sol. Mas eu vou te falar a verdade. Foram várias vezes que chovia de manhã, chovia de tarde, eu falava, pode aguar. Os funcionários ali falam assim, graças a Deus que choveu, que não vou fazer aguar. Chegava, tá não pode aguar. Vai lá. Não, sabe por quê? A importância de todo. Por que todo mundo elogiou o gramado? Por isso. Porque eu realmente, assim, sem entender, fiz uma coisa errada e que acabou dando certo. Mas por quê? Por que disso? Porque o Ayrton Borges tem uma mina. E no fundo tem uma caixa d'água, né? Aquela água é tirada de uma cisterna que tem lá, é uma água de mina. Então a água que joga no gramado, ela é uma água vindo da terra. Então ela não é igual você pegar o DEMAI e mandar ali. Não é igual você pegar uma água do praia aqui, igual eles pegam ali aquela água poluída, porque se fala que esse rio aqui é despoluído, é nada. Ele pode ser despoluído da Sucupira para cima, da Sucupira para baixo ele é todo poluído. Então é diferente você pegar a água lá não, a água você liga a bomba, ela tira da cisterna, joga na caixa, da caixa a bomba joga no espessor. Você está jogando uma água pura. Mas nada se compara, cara, nada se compara à chuva. E o que aconteceu? No mês de junho do ano passado, junho ou julho, não estava dando conta, porque estava muito quente. E aí, irmão, choveu 3 dias. Eu acho que eu rezei tanto para chover. Choveu. E esse gramado falou, agora acabou. Deu 3 chuvas, irmão. Depois que deu as 3 chuvas, que Deus abençoou, o gramado virou outro. Deslanchou. E aí também teve uma parte que o Zanata mandou um rolo lá. Todo mundo falou que eu ia errar com o rolo, né? Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou. O Ayrton Borges estava assim, ó. Aí esse cara foi lá, passou aquele rolo, igual esses rolos de asfalto. Passou esse rolo lá e o trem deu uma nivelada. E aí eu deixei crescer. Tava cortando no 2,5. 2,5. 2,5. Aí entrou as oitavas, eu passei a cortar no 1,5. Então aí o que aconteceu? Nivelou o campo. E hoje tá lá, Um tapete. E eu achei bacana a atitude do Luiz Helso, porque no outro dia que eu cheguei lá na segunda-feira, ele falou, falei pro vô. Você sabe quem que é o vô, né? O Fernando. Fernando Cortez. Na transmissão, Comentarista da Record, é um dos melhores jogadores de futebol de campo e salão que já teve em Uberlândia, viu? Ele é comentarista hoje da Record. O Luiz Helso falou, falei com o vô lá. Eu falei o quê? Ele falou, falei com o vô, que o gol do Kubanacan, que ele falou anteriormente aqui, né? 50% é seu. Eu falei, mas por quê? Ele falou, se fosse antigamente, o Dudu não ia conduzir, né? E aí, tá lá o Ayrton Borges bacana, e o Dudu, no dia que o João foi lá, foi para ver ele. O João e o Fábio Mineiro foi para ver ele. Né? E ele fez um gol e deu Uma 2 assistências. Assinou o contrato na hora com o Uberlândia. Ele já é jogador do Uberlândia Esporte. E o Dudu, ele fez base no Uberlândia, né? Já é cria da... Isso é bacana, né? Você Sim. saber que você tá ali mexendo com futebol, mexendo com isso, com Ele aquilo. foi ver 2 jogadores, né? O outro... Tem um outro aí.
também Ele foi que pego, eu não sei se deu certo. isso é legal. E eles deixaram claro que para o próximo ano aí eles vão acompanhar esse campeonato sub-17, né? Eles vão acompanhar o sub-20, né? E tem um outro projeto também para vir para cá, que é do Neymar pai, que provavelmente no próximo ano, se ele for concretizar esse projeto, o Neymar vai pegar essa oportunidade aí. O jogador que chegou lá na Boca e voltou para trás não deu certo. Ele vai dar uma segunda chance para esse jogador. Ele é jogador de 17, 18, 19, 20, 22 anos. Ele tem um projeto para o Brasil inteiro. Mais um pouquinho dava pra você, hein, Fred? Acho que a gente estourou aí, né? Dudu, Verdade. o Dudu, se não me engano, tem 25 anos, né? 22. 22 anos? O Dudu? 22 ou 23, não, é? 25, O Dudu é 25, ele fez 25 base anos. comigo. Ah, é? É, fez 20, Eu achei que 25 tinha uns anos. 22. Ele é 99. Eu Não, até é achei novo que demais. fosse mais novo também, mas Não, mas 25 tem futebol demais para jogar aí. E o Dudu tem muita bagagem, ele vem Ele é muito jogando rápido. campeonatos, E tem técnica, né? sim. A jogada que ele fez lá do gol foi Muito bonito. É muito muita versátil, velocidade. joga de 10, de 9, de tudo que você colocar ele ali do E eu meio. vou torcer para que ele acerte com o Uberlândia e quem sabe dar Mas tem que certo. torcer, Isso aí mano. Porque isso aí motiva quem é. tá no restante do futebol. E amador, essa molecada. parceria é concreta, viu, Fred? Viu, Bernardo? É um negócio que inclusive, o slogan do Uberlândia Esporte já está como patrocinador no nosso painel lá, já logo já foi lá. Ele já deu 10 mil para premiação desse campeonato, ficou 5 para o primeiro, 3 para o segundo e 2 mil ele deu de custeio para a liga. E o mais legal também, que com esse caso do Dudu, que outros atletas possam usar de É exemplo lógico, também, né? Sabe? Tem lógico. alguém olhando. E isso motiva, motiva a não ter violência, motiva a ter bons jogos, motiva. Por quê? Porque a oportunidade vai estar presente. E a gente vai bater nessa tecla. Nem que seja para a gente impulsionar isso. Porque é importante impulsionar, é importante chegar isso em jogadores da região. O cara fala, não, eu vou jogar lá no Uberlândia que eu posso ter a oportunidade de ser visto. Entendeu? E esse projeto do Neymar pai, eu estou dando em primeira mão para vocês aqui, é porque eu estou dentro dele. Eu faço parte dele. Que você não crê, a primeira cidade que terá uma seletiva desse processo, não sei como que vai funcionar, porque eles ainda não me engrenaram no processo, mas o Uberlândia está na lista do projeto e do processo que será feito para essa oportunidade de jogadores aí, que teve a oportunidade, no seu caso, né? Você também jogou? Já. No seu caso, que teve lá na porta, às vezes fala assim, não, teve lá, não deu certo. Pô, o cara te abraça aqui e você vai embora. Top demais. Ó, primeira mão pro dispensado aí, ó. Vai chamar muito atleta. Não, vou levar isso na minha época pro futsal. Que eu já joguei muito futsal também. Então, na minha geração, Craque. por exemplo, primeiro campeão Craque. mineiro foi na minha Jogava de geração, Ele de ala esquerda. Então, você foi vê, campeão mineiro. hoje, olha só a diferença que é hoje. Na época, a gente era sempre só fomos campeão mineiro, eu fiz 5 vezes campeão anterior. O nego acho que é pouco, né? Não é. Ser campeão 5 vezes anterior, mas não tinha assim um vislumbramento que você chegaria lá na frente. Hoje não. Hoje nós temos uma equipe do Praia profissional. Hoje a molecada, com certeza, ali já fica tudo. Os chamariz, pais né? pensando. A oportunidade na nossa época ela era bem mais difícil. Bem mais difícil. Mas bem mesmo. Isso aí é tranquilo. Sim. Acho que até quando eu joguei ali no Praia, ainda não tinha. Acho que o Praia Mali jogava o Campeonato Mineiro ali, adulto. E hoje o Praia faz isso, sabe por quê? Porque não tem como crescer mais e não sabe o que fazer com o dinheiro. Sabia disso? Não? Não. Eles mudaram o estatuto deles, aquele negócio, É. né? Porque antigamente o estatuto não podia nem pagar. É. A gente jogar pro Praia, você tinha que pegar por fora, não podia aparecer. Hoje parece que mudaram o estatuto. Mudou esse estatuto e hoje o Praia é isso. Hoje o Praia é um clube conhecido no Brasil inteiro. Isso aí. É bacana. O Praia eu tive a oportunidade, eu tô cobrindo ali ele a semana inteira, durante uns 3 anos já, mais a galera do futsal. Então hoje você já consegue ver grandes atletas olhando com outros olhos pro Com Praia. Que a gente certeza. pega os projetos passados, era um time que até ano passado não tinha passado das quartas de final, tinha chegado só uma vez. E lá em 2021, 2022 caia nas oitavas, às vezes nem passava da fase de grupo. Aí contrataram o alemão, um baita de um treinador,
Cabriúva é um dos caras principais ali, pilares, e vem trazendo gente, tá conseguindo vender jogadores pra fora, então pra expandir sua imagem no Brasil. E isso é muito legal, porque você que jogou em Minas, sabe o quão é desvalorizado o futebol mineiro em comparação ao sul do país, que o futsal lá é muito forte. Posso te dar um exemplo? Na minha época, você chegar nas finais, você tinha que passar. Tinha um campeonato do Triângulo, que era disputar mais Só ou que- menos com umas 12 equipes. Classificava 2. Aí você ia para semifinal interior. Semifinal do interior era 4, 4, 4 e 4. Classificava 2, ficava 8. Aí você ia para final interior. Né? Já está classificado. Depois você ia para semifinal do estado. Era isso. Por quê? Porque o Belo Horizonte está disputando o Metropolitano com umas 20 equipes. Classificava 4. Aí você dividia 4 e 4 para você ir para o final. Teve uma vez que eu cheguei, eu assustei. O Campeonato Mineiro deu 6 times, sendo que um time, a federação deu. Entra aí para ajudar, para inteirar o 6º time. É, você falou. Futebol, isso o futebol de salão tá vôlei, recomeçando, hein? Sim. Vôlei. Apesar de nós termos 3, 4 equipes disputando aí no nível, mas só eles que tem. Né? Basquete. Tem Não uns, tem campeonato, nem sei se tem campeonato de basquete mineiro. tem uns times de futsal aí. O senhor vai lembrar que hoje em dia eu não vejo mais eles, o que vinha lá do Metropolitano, que era Olímpico, Recreativo. De uns tempos pra cá eles deram uma. Arsenal. Você Todos vê eles time nós fechando também, o enfrentávamos. Cruzeiro passando por dificuldades, encerrou as atividades. Minas é complicado a questão Né? do futsal. Não tem valorização. Nós tínhamos na época aí, por exemplo, o Uberlândia foi o primeiro campeão do primeiro Gime. E outra, aqui não era só o Uberlândia, tinha o Praia e tinha o TC também, que TC. brigava de igual para igual. O TC mesmo, Isso. na Sempre época tinha. deles. O Hein? Neto saiu do TC, Sempre né? tinha. É, O Neto Futsal. e o Neto é o cara que pode resgatar o futebol aqui. Com Inclusive, certeza. nós estamos, igual eu comentei com vocês, eu tô doidinho para que ele pegue as quadras do Ayrton Borges lá e faça um projeto lá. Então vamos ver se isso pode acontecer, amadurecer, eu acho que é por aí. Quem sabe ele sai um time ali para disputar o Mineiro, né? Ué. Representando a cidade. Nem que seja de categoria de base. É. Um segundo Tudo time, tem um começo, terceiro né? time. E fomentando. Exatamente. Nome ele tem, basta continuar o projeto É. dele. Exato. Eu acho que pode ser um caminho, né? O futebol amador, eu creio que depois desse trabalho que nós fizemos lá, com muita dificuldade, com muito respeito para quem teve no passado, independente de quem estava administrando ou não, a gente procurou fazer o melhor com muito pouco, porque é igual o Luiz Reus falou, o nosso material humano era muito pouco, mas nós fizemos com muito afinco, nós fizemos com muito carinho, com muito amor. Eu não sei se vocês chegaram a ver o troféu. Vimos redondinho. Bonito. Então, assim, a gente já começou a mudar por ali, que esse negócio desses troféuzinhos que tem aqueles menininhos, aquelas bolinhas, aqueles trem lá, isso não existe Vocês mais. lembram do que é troféu? Hum? Vocês lembram do que é troféu? É. Vamos Cara, ver. tem um... Teve esse tempo atrás. Ele é o igualzinho, a réplica do Mundial de Clube. Ué. É verdade. Ele é a Mundial de réplica. clube. Verdade. Só que poucas pessoas são atentas a isso. Então, assim, a gente vai trabalhar agora um projeto diferente. A gente vai criar troféus, nós vamos criar, vamos fazer, vamos correr atrás. Novidades, coisas É. novas, né? Nós estamos com um projeto aí de tentar ver se a gente consegue fechar com uma empresa multinacional dessa aí de veículos, de carro. Nós temos a possibilidade de fechar com Cicobi, Aracobi, nós temos possibilidade de fechar com BH, Copa BH. Alguma coisa a gente vai fazer de diferente, por quê? Para que a gente possa fomentar mais ainda, que a gente possa melhorar o nível e dar condições para os clubes, porque a gente sabe que tem presidente ali que tira de dentro de casa. Sim. O mais bacana esse ano também pra gente finalizar é que vocês conseguiram fazer o Amador esse ano ser um produto. Vendeu pra fora, né? Vocês teve a transmissão com a TV Paranaíba. E é de grande responsabilidade dos times também venderem a imagem do time. A gente viu, por exemplo, voluntários, tinha assessor, tinha social media ali fazendo toda a filmagem, tudo. Scout, eles fizeram uma baita de uma equipe. Isso organiza a gente para começar a torcer. Não deixa só na responsabilidade da entidade, mas a entidade também conseguiu vender como um produto. Na transmissão, acho que tinha 3.000 pessoas. Foi muito bacana isso aí. É uma baita oportunidade também. A gente quer dar condições melhores aos presidentes. E na realidade é o seguinte, eu fiquei muito feliz porque
chegou 2 pessoas que acreditaram no nosso processo. Um foi o Kubanacan e o Voluntários. E outra, o Gelmo já vinha batendo na trave aí, e, inclusive até ele conversou comigo e falou, cara, eu não aguento mais ser cavalo paraguai. Ele mesmo falou. A Rádio Peão não perdoa, né? Complicado, Eu não aguento mais ser cavalo paraguai. Eu falei, não, é só você entrar para dentro do campo com seus jogadores e jogar futebol. E você tem que parar com esse medo, esquece isso aí, meu amigo. E outra, se todo mundo fizesse igual ao Kubanacan e fizesse igual ao Voluntários, o nível do futebol amador seria diferente. Não sei se vocês repararam a atitude do Voluntários inicial e depois a atitude do Kubanacan. Vocês prestaram atenção, não? Na hora das medalhas? Você estava lá? Não, eu já tinha saído. Então vou te falar o que aconteceu. Foi receber a medalha de segundo lugar, né? Voluntários foi lá e os caras iam passando, fez um corredor e os caras foram batendo na... Vocês não prestaram atenção nisso? Não, agora uma pergunta polêmica. Você tá falando de segundo lugar? Como é que será receber um troféu de segundo lugar, né? A gente vê às vezes os caras recebendo uma medalha, tem aquela angústia, mais um troféu. O que você pensa? É uma opinião polêmica ali que surgiu na rede. Sempre surge nas redes quando um time brasileiro conquista segundo lugar, mas ele pega só medalha. Mas isso é a filosofia do brasileiro, viu? Porque lá na Europa, nos clubes lá, você nunca vai ver isso. Porque já começa assim, o time que é campeão já valoriza o segundo lugar. Essa é a mentalidade do brasileiro. Se eu não for campeão, para mim não serve. Mas também só merece ser campeão quem sabe lidar com o Exatamente, segundo também, né? exatamente. Agora, imagina na cabeça do Gelme e do Voluntários. Acho que 3 ou 4 anos seguidos, vice-campeão. Ele estava com o troféu em 2024 na mão, assim, ó. Ele achou que em 5 minutos ele resolvia o jogo, fez um gol, ficou maçando barro. O que aconteceu? O Canaã em 2 bolas foi lá, acidentalmente, né? E fez 2 gols. O time do ano passado era, cara, assim, eu até brinquei com alguns amigos meus, eu comparando os dois elencos, o time do ano passado do Voluntários estava uma seleção, esse ano também muito bom, mas um time muito mais ali, jogando o jogo ali, sabendo que o mental muito mais forte, né? E isso fez diferença. E, assim como você falou, foi questão de 5 minutos que eles perderam a final, né? Até o treinador era um grande amigo nosso, o Eric. Tivemos 2 diferenças. Uma, que o Kubanacan cresceu no campeonato. Isso. Eles tiveram 3 derrotas na primeira fase, e depois ele cresceu muito. O Voluntários, eles foram muito inteligentes na parte organizacional. Eles foram muito organizados. Eu vou dar um exemplo. Eles não tiveram nenhuma expulsão no campeonato. Nenhuma. Não perdeu um jogo, não tiveram nenhuma expulsão. Até no final, ele estava disputando o time mais disciplinado. Ele tem um ataque mais positivo, o artilheiro, menor número de vitórias, maior número de vitórias, maior pontuação no geral, 9 pontos na frente do Kubanacan. Quer dizer, ele fez uma campanha... Retocável, né? Retocável. Inclusive, conversando com o Robão, né, que era o gerente dele, tinha jogador que tinha um amarelo, ele tirava para não tomar o segundo. Para não tomar o segundo. Então ele confiava no elenco, ele fez um elenco forte, confiou no elenco e deu certo. E já teve um caso do Kubanacan até, né, o Thiaguinho que tomou o segundo amarelo, eles desesperaram. E ele estava com a vantagem 2-0, não precisava nem ter jogado. Aí ele jogou, tomou o segundo amarelo. Ele jogou os 2 jogos pendurado. Analisa uma pessoa jogando. É chato pra caramba, pendurado. Então, esse foi retocável o time do Voluntários. Esse é um fator que eu acho que precisa ser pensado para regulamento de futebol amador. Pô, chegou as quartas, chegou o final, os 4 últimos, tem que zerar. Tem que zerar o cartão amarelo. Né? Então eu acho assim que para você dar a oportunidade de igualdade. A partir dali é outra competição, né? A partir dali é outra competição. Então eu penso nisso, né? É uma opinião, mas eu sou sempre voto vencido. Eu nunca vi isso. Não, mas agora pode se pensar nisso, porque nesse ano a gente tivemos uma primeira fase muito até violenta. Agora com as equipes tendo uma mentalidade maior, de um tendo mais disciplinadas, pode se pensar nisso mesmo.
Olha, eu tenho que dar os parabéns também ao Clebin, cara, porque o cara sair campeão da primeira, se Quase ele, que ele se, dobra, né? se ele dobra, quantos Não, ele anos? foi Ô? campeão da Copa, Supercopa. Ele foi campeão da Supercopa. Supercopa. Quantos anos que não tinha aqui? Era 30 ou 40? 32 anos. 32 anos que não existia isso no Amador. Há time 32 veio da anos segunda, atrás, o vai time ser saiu da campeão. segunda e foi campeão, né? Você lembra quem que é o último? Diz que é o AIP. O IP. AIP. Você vê, tá, a memória. Então, assim, eu acho que isso vai incentivar tanto o Clebin quanto outros clubes. Eu sei que já tem vários clubes aí que eu sei que já está movimentando, que já tem elenco. Você vê como é que a mudança tá. Por quê? Porque os caras sabem que pro próximo ano nós prometemos coisas. Então nós temos que correr atrás e ir, porque nós prometemos que teria uma premiação melhor, que teria coisas melhores, que teria condições melhores. E a gente já conseguiu. Porque se a gente conseguir entrar com a documentação essa semana no governo federal, a gente tem aí 236 mil já para aplicar no campeonato amador inicial. Para quem entrou o ano passado com 11 mil, eu estou entrando agora com 236, nós vamos poder fazer muita coisa. Né? Entendeu? Justamente. Então, para finalizar, presidente, agradeço sua presença aqui. Obviamente foi muito boa você comentar essa parte administrativa, né? Tem gente que só olha as 4 linhas, mas é legal entender como funciona todo o processo burocrático. Luiz também uma enciclopédia, né? Acabou de dar um exemplo desse time. Fredinho também, muito obrigado pela presença. Saiba que a gente agradece também por manter o futebol amador assim. É um fato legal de detalhar que ele também é um momento de lazer de muitas famílias de ir ali assistir. Então, domingo a festa estava bonita, os poliesportivos sempre lotados. Lá perto do meu bairro também, o Lagoinha, o time lá fez uma festa bonita. Então, parabéns para vocês e que sempre continue incentivando e fomentando esse grande produto que é. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Fred. A gente tem melhorado bastante, inclusive uma das grandes reclamações aí do pessoal era uma cervejinha gelada. A gente vai melhorar um pouco mais isso. E a gente está atento a todos os detalhes. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer um campeonato em 2026 melhor do que esse e que a gente possa fazer uma excelente entrega. Obrigado, dispensados, né? E deixar claro que lá está aberto a liga para vocês aí. Se vocês tiverem o stream para fazer a cobertura, eu gostaria de ter vocês lá com a gente em 2026. Até fazer um podcast um dia lá no meio vamos levar um programa para lá para a ué. gente poder fazer alguma Com coisa. O certeza. equipamento é custoso, mas a gente dá um jeito. Projeto nosso, né, Bernardo? Para 2026 está projeto nosso acompanhando também. o campeonato de perto. É isso aí. Então sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado.